Bem-vindos a mais um episódio do nosso Unimedcast. Hoje, eu e a minha amiga Jailma temos a honra de receber aqui dois colegas cooperados para falar sobre tabagismo. Convide-os, Jailma. Oi, doutor André, que alegria estarmos aqui juntos mais uma vez e que convidados especiais. E olha que time de peso, mais uma vez, presente aqui no nosso Unimedcast. Com muita honra, apresento a vocês doutor Heraldo Simões, que é pneumologista, está aqui conosco. Também doutor Célin Brandão Asmar, que vocês já conhecem, já esteve aqui nos nossos bate-papos, que é oncologista. E esse time hoje, doutor André, vai trazer um tema que é responsável por acometer, né, muitas pessoas a doenças muito graves, entre elas câncer. A gente vai falar de tabagismo. Perfeito. Então, é hora de vocês darem as boas-vindas a quem nos assiste. Olá, boas-vindas. Um grande abraço a todos os ouvintes, seguidores aí da Unimedcast. Nós que fazemos aí parte do dia a dia do melhor cuidar e acolher em saúde aí em Caruaru e toda a região. A Unimed Caruaru, sempre aí como vertente do melhor cuidar. Quando a gente fala sobre tabagismo, é algo que faz parte do dia a dia de todos nós, né? Que queremos oferecer o melhor cuidar para tantas pessoas que ainda são acometidas aí desse mau hábito, né? Que é algo alarmante, né, Heraldo? Algo alarmante a nível de saúde pública mesmo, né? Sim, a Organização Mundial de Saúde coloca como a maior causa evitável de doença o tabagismo. Acho que é a maior causa evitável de morte, inclusive, o tabagismo, né? Se for pensar nas casuísticas aí de câncer e tantos outros, né? E não só o câncer, né? A gente também tem muito problema cardiovascular, acidente vascular cerebral, infarto, relacionados ao tabagismo. A gente tem a preocupação que nós voltamos a fumar mais. A sociedade brasileira tinha diminuído o consumo de tabaco, voltou a fumar mais e a introdução agora dos a introdução do cigarro eletrônico. Que aí vem com uma série de nuances que a gente pode abordar para o nosso público aqui. Sim. A ideia é a gente trazer justamente esse amplo conceito de que muitas vezes a gente faz essa ligação do tabagismo apenas com o câncer de pulmão, né? Mas ele perpassa aí uma série de outras patologias e outros cânceres, né? Também, né? É interessante ver isso, que ele faz muito mal para quem traga, mas também para quem está ao lado. Então... É o fumante passivo, né? Quando eu vejo alguém fumando do meu lado, eu já fico, ai meu Deus do céu, eu não fumo, e lá vem alguém fumar perto de mim. Já dá aquele receio, porque isso de fato traz efeitos. Por isso que existe fumante ativo, fumante passivo e não fumante. Exatamente. E que a grande maioria dos casos são mais maléficos, vamos dizer assim, para os fumantes ativos, mas abraça, né? Tem um espectro de malefícios a quem está perto. Eu me recordo um dado, e aí na época lá do nosso Otávio de Freitas, que Fernando Lundgren trazia uma informação de que os vizinhos dos fumantes, né, os 5 vizinhos à esquerda, os 5 vizinhos à direita, apresentavam mais adoecimento pelo tabagismo mesmo sem serem fumantes ativos. E nem ter ninguém fumando na casa deles propriamente. Por que isso acontece então, doutora? Porque a fumaça não fica contida, tá certo? E ela vai se espalhando aos ambientes. Assim como a poluição do ar das grandes cidades também é um fator causal para alguns tipos de câncer, um fator de risco. O interessante do cigarro, mas o interessante num ponto ruim, né, que se fala, é que o cigarro, apesar de você tragar ele, aí se pensa muito no pulmão, na parte das trocas respiratórias, se pensa muito no que tem contato direto, né, a boca e toda essa área de orofaringe, de nasofaringe, mas também tem muito malefício em potencial para áreas à distância. Por exemplo, câncer de bexiga. Quando chega um paciente com câncer de bexiga, eu falo, você parou de fumar? Você fuma há quanto tempo? Mas, doutor, como é que você sabe que eu fumo? Porque também está muito relacionado a isso. Então, se for pensar que o tabaco, o cigarro, ele pode conter aí milhares de substâncias, mais de 2, 3, 4, até 7 mil substâncias, e que pelo menos 70 delas têm potenciais de ser um agente carcinógeno, também a gente tem que pensar que o malefício não é só local. É um malefício que se espalha em potencial para outras partes do corpo. Então,
é fator de risco para câncer de mama, é fator de risco para câncer de próstata no homem, mas também, o trato e principalmente, digestivo, o trato né? digestivo. Então, ele faz parte da grande mudança de hábitos de vida, que é o fator revolucionário capaz de diminuir em até 40% a chance de desenvolver um câncer em geral, que é tornar um mau hábito um bom hábito, ou seja, parar de fumar, evitar fumar e ter aí uma boa alimentação e qualidade de vida em relação à atividade física, ou seja, o mau hábito, idealmente, ele não deve nem ser iniciado. Mas se você iniciou, todos os dias é um bom dia para parar, né? Se vocês lembrarem, no receituário do Regional do Agreste. Assim, dos hospitais estaduais, tem lá o primeiro cigarro é o primeiro passo para o vício, né? Fazendo, eu quero pegar 2 ganchos aí na tua fala para fazer aí um ping-pong. Ali pertinho também, aqui na tireoide, o tabagismo também é um fator que contribui negativamente no tratamento do hipertireoidismo. Então, a gente tem aí outras ações, não na verdade cancerígenas, mas que dificultam também o tratamento de doenças, né? Mas Selen comentou, todo dia é um bom dia para parar. Heraldo, se aquele indivíduo hoje, quando ele vê esse podcast, se eu vou parar hoje, o que é que ele precisa fazer? Qual é o passo a passo para esse indivíduo? Primeiro é procure ajuda. É muito difícil parar só. Poder? Pode. Mas com ajuda é melhor, mais fácil. Tá certo? Não ter problema se tiver alguma falha. É bíblico, né? Mas é melhor dizer que caí 1000 vezes e levantei 1001 do que dizer eu caí uma vez. E a gente tá para ajudar. Criar estratégias de superação das dificuldades que houve, que levaram a ter a recaída. Então, isso a gente tem como ajudar. Recaiu, volta, recomeça, vê o que foi que houve, monta estratégia. Que estrutura de saúde, assim, você identifica que esse indivíduo precisa passar? Só o médico, o psicólogo, que outros momentos ele precisa ter esse suporte para que a efetivação desse parar, da cessação do tabagismo ocorra com maior chance? Veja, vamos pegar emprestado a experiência do alcoolismo. Sim. Quem tem a maior taxa de sucesso no alcoolismo não é um grupo de médicos. É um grupo de pessoas com a doença, que é o Alcoólicos Anônimos. Perfeito. Tá certo? Então, acho que a criação de grupos de autoajuda pode ser uma coisa boa, porque as pessoas vão trocar experiências do que fizeram, de manobras, que se ajuda, e um ajuda o outro. Claro, nós temos algumas medicações, que aí a prescrição já é mais restrita, que podem ajudar. Hoje a gente tem medicações que diminuem a compulsão a fumar, a gente tem a terapia de reposição de nicotina, e embora oficialmente não tenha sido descontinuada, ainda existe uma substância que bloqueia diretamente o receptor de nicotina no cérebro. É interessante a gente frisar aí, para quem fuma e pretende parar de fumar, que dentro dos tentantes que conseguiram parar de fumar, a maior parte deles não conseguiram de primeira. Então existem trabalhos aí que mostram pelo menos 3 ou 4 ou até 5 vezes em média das pessoas que conseguiram parar, paravam e falhavam, paravam e recaíam. Então isso é comum. Recair 1, 2, 3 vezes não é igual a que você não consegue. Então é bem pelo contrário. Às vezes, ou muitas, a maioria das vezes, são necessários mais de 1 ou 2 tentativas para que você realmente consiga parar de fumar. Você tem que ter um propósito, você tem que ter uma orientação, como o André falou. Tem que estar a decisão é o principal. Muitas vezes as pessoas têm um gatilho, né? Exatamente. Que Às vezes preocupação, às vezes o álcool, às vezes o estresse. Mas Heraldo falou muito bem que hoje existem terapias, tanto medicamentosas, que aí vai bupropiona, entre outros, tanto de substituição de nicotina, aí por balinha, por chiclete, por adesivo, por PET, tem tantas outras, fora esse trabalho multidisciplinar que é tão importante. Sim, né? Isso é algo que ele vai encontrar muitas vezes até fora do consultório médico, mas que vai ter uma importância crucial
no processo de cessação, né? E para a gente definir, também deixar esse conceito claro na cabeça daquele que está nos acompanhando. Quando é que ele é considerado um ex-fumante? Classicamente, 1 ano de abstinência. 1 ano exato. E Né? quando os efeitos deletérios do tabagismo desaparecem? Bom, essa é uma tabelinha que tem que, a partir Doutor da André primeira tá hora, complicando, já começa a melhorar. A partir da primeira hora você tem queda da frequência cardíaca, diminuição com mais algumas horas, controle da pressão arterial. Alguns riscos são mais longos, né? O risco cardiovascular se iguala ao do não fumante em 10 anos e o risco oncológico se iguala ao do não fumante em 20 anos. Que é muito variável de acordo com o tempo e carga tabágica, né? E a biologia molecular também de cada um. Existem pessoas que têm uma predisposição, só precisavam de um gatilho. Isso é um estudo populacional amplo, né? Mas os variantes... É isso mesmo. A indústria, ela trabalhou muito tempo para que os idosos parassem de fumar e acabou atingindo hoje uma população de jovens que estão aí encantados, emocionados e viciados no vapor, né? Porque é aquilo que não fica mais o cheiro na mão, o sabor é diferente, a sedução é diferente, é a modinha. Então, cada vez mais adolescentes também acabam entrando nesse tipo de vício, de dependência, de fato, né, de uma droga. Mas o nível de nicotina nesse tipo de material é muito maior, né? Então, ele é mais viciante e a abstinência é maior dele. Deixa eu falar um pouco. A nicotina é a substância que causa dependência. A nicotina é um estabilizador de humor muito bom. Mas ele tem uns fenômenos. Ele causa a dependência e ele causa a tolerância. Ou seja, você, à medida que vai usando, você vai precisando de doses crescentes para conseguir o mesmo efeito. Tá? É um excelente estabilizador de humor. Você está ansiosa, tem um problema. A nicotina dá estabilidade. Vamos lá. Vape é um cigarro eletrônico que ele não é por queima. Ele é por uma vibração de um cristalzinho e gera aquela névoa, que inclusive é fria, ela não é quente. Diferente do cigarro por queima, combustão. Tirando a nicotina, as substâncias são diferentes. Então tem aqueles aromas, tem muito tocoferol e ele já tem reconhecido um efeito, uma doença aguda, que é uma sigla do inglês EVAL, né? Electronic Vaporization Acute Lung Interstitial Disease, que dá uma doença grave, intersticial, grave, bota para UTI e alta mortalidade. Isso. Muito bem. Longo prazo do vape, ainda não sabemos. O problema é que tem também intersecção do vape com o cigarro de combustão. Os vendedores de vape, eles não estão interessados nem um pouco com a tua saúde. Eles querem ter o dinheiro. Então eles colocam elevados teores de nicotina. Então você se expondo a elevados teores de nicotina, você ganha dependência mais rápido. Consequentemente, vai precisar de cada vez consumir mais. Vape é caro. Quem tem dinheiro, compra vape. Quem tem dinheiro hoje compra vape, amanhã não tem, compra cigarro a combustão. Que para atingir o mesmo nível de satisfação da nicotina, passa a consumir uma carga maior de cigarro a combustão. E se expondo àquelas substâncias cancerígenas e deletérias que estão no cigarro a combustão também. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos salicíclicos, alcatrão, essa peste toda. Então, que nós já conhecemos do cigarro de combustão, todos os efeitos de longo prazo. Do cigarro eletrônico, temos o efeito de curto prazo, de longo prazo. Ainda não deu tempo suficiente de aprender sobre ele. E essa intersecção das duas maneiras de conseguir nicotina para saciar a dependência. Mas eu imagino, Edalto, que mesmo ainda não tendo uma curva de aprendizado de longo tempo, mas o cartão de visita já é muito alarmante. Sim. Né? Que se tem até agora. O EVAL é gravíssimo. E a gente tem isso, uma tentativa de se proibir essa comercialização, mas que na prática ela não aconteceu. Eu né? acho que a informação aí do efeito deletério ainda é muito tênue.
no ponto de vista de comercial mesmo. Sim. A gente vê que na parte de trás dos cigarros tem todo lá um câncer e tal. Tem um apelo visual, já não tem mais a associação com o herói, como tinha antes da Sim, Camel sim. e tudo, dos esportistas. Mas e o vape? Cadê a escancarar isso? O que o Heraldo está falando é algo alarmante. É algo que a gente está vendo aí nos prontos-socorros. Os jovens aí, os filhos. Nós tivemos de pessoas internados assim, com no programa informação MED, até. vale. Sim. É catastrófico. Então eu acho que E falta... eu acho que vale a pena destacar, até fazendo um trocadilho aí, que era um rapaz jovem. Jovem, né? jovem. Um rapaz jovem que teve um curso muito agressivo de Quais são doença. os sintomas que mostram que o cigarro já está te prejudicando? Doutores, Acho aqui que na no nossa dia a roda de dia, em conversa. relação ao próprio desempenho, o desempenho das atividades diárias, então é aquela pessoa que subia a escada para ir para o trabalho já está cansando, tem tosse fácil, né? Tem pessoas que já altera até desde do paladar, e aí os sintomas podem ser físicos ou podem ser sociais. É muito comum uma pessoa não se aproximar de outra no momento que ele está fumando, Isso. então você acaba tendo um afastamento social, que hoje a sociedade está mais consciente Então, em relação... é repulsiva isso, né? Exatamente. Eu acho que nas pessoas aí que têm um acesso à informação já está mais repulsivo. Então, eu gosto do André, mas se ele fuma, naquele momento eu me distancio. Perfeito. Isso é algo, tá? Então, relacionamento. Mas, do ponto de vista fisiológico, aí vem efeitos a curto, a médio e a longo prazo, que vão desde respiratórios, mas não só respiratórios, até cardiovasculares, até de desempenho sexual. Isso pode Sim. alterar, porque altera tanto o psique como a parte vascular. Exatamente. Então, de inervação e vascular. Então, é algo que vai de curto prazo até desde uma alteração do paladar até algo que pode aumentar a sua Do chance de próprio ter um hálito, infarto. né? Exatamente. o E hálito- alterar o seu convívio com as pessoas. Então, se as pessoas olharem os males do cigarro para a relação do bem que o cigarro faz de forma errônea e momentânea, como ele dá um estabilizador do humor, né? A gente costuma ouvir das pessoas que ainda rejeitam a ideia de parar de fumar, fala assim, o cigarro é meu amigo. Até dói hoje pra gente que é cuidador da área Com de saúde. certeza. Ele é meu amigo nas horas que eu estou sozinho, ele é meu companheiro. E a gente tenta desmistificar isso e é um desafio. Não é um amigo. A né? gente tem alguns casos É o- assim, que assustam quando você fala assim, você fuma desde quando, né, Heraldo? Quando a gente pega uns casos com câncer de pulmão. Aí eu fumo, uma pessoa tem 65 anos, a gente tem pacientes em comum assim. Aí eu fumo há 60 anos. Eu falei, não, senhora, a senhora tem 65 anos, a senhora não pode estar fumando até a 60 anos. Não, quando eu tinha 5 anos ou 4 anos, Pegar o uma meu... bituca de cigarro. Pronto. O pai pedia para Pai ele mandava ir, acender. mandava acender. E é algo assim, você vê o tanto que a desinformação mata. Talvez mate mais até do que o próprio cigarro, a desinformação. Que a desinformação fez essa pessoa na inocência. O pai, por mais que ame, não tinha noção do efeito que Exato. E esse desconhecimento levava até aqui no convívio do lar. Né? Eu passei por isso. Amigos do meu pai, que ali naquela roda da bebidinha, tal, da conversa, fumavam dentro de casa. Hoje você não vê isso, graças a Deus. Se a gente for lá atrás, era permitido fumar no avião. Hoje a gente tem essa proibição, mesmo assim as pessoas ainda transgridem. Eu ainda viajei quando tinha a parte de fumante no avião. falou. Na VASP. Pois é. Adiantava alguma coisa, a fumaça chegava. Não, porque lá o pra ambiente gente. é o mesmo, né? A circulação. Mente fechado. É a mesma coisa de você ser não fumante. Os outros não fumantes E- eram fumantes passivos durante o voo. Pelo se menos tornam naquele passivos. momento ali, né, a carga era alta. Mas Céline falou uma coisa e eu acho que esse conceito era bom a gente deixar também. O que é essa carga tabágica? Como é que a gente mensura isso para que as pessoas até entendam e saibam Perfeito. o mal que estão se Vamos lá. fazendo? A gente faz um cálculo entre o número de cigarros dia e o número de anos que a pessoa fuma. Então, normalmente uma carteira, um maço de cigarro, ele tem 20 cigarros. Então, o paciente fuma um maço há 20 anos, ele tem 20 anos maço. Se ele fuma 10 cigarros por dia há 20 anos, ele tem 10 anos maço. E assim sucessivamente. E se padronizou, os trabalhos mostram que acima de 20 anos maço é considerado uma carga tabágica alta. Né? Isso é uma forma de padronizar
a comunicação de centros diferentes Sim. que tratam os pacientes a partir disso. Claro, em medicina nem sempre nem nunca você tem exceções nos dois extremos, pessoas que com elevada carga tabágica adoecimento pouco, pessoa com carga tabágica básica com adoecimento elevado. Mas são os extremos São os que extremos, fogem né? da regra geral. Ali no P50 fica a maioria que está fumando muito e que está adoecendo muito mesmo, né, Heraldo? Mas é algo realmente alarmante, né? Por mais no câncer de pulmão, a gente pode exemplificar, a gente sabe que mais de 85% dos casos de câncer de pulmão são diretamente relacionados ao câncer ou ao mau hábito de fumar. E que, por isso, às vezes retarda muito um diagnóstico. Então, geralmente a pessoa que bebe ou que fuma, ele tem maus hábitos, além do fumar. Sim. Ele bebe, muitas vezes leva a uma alimentação errônea. Uhum. Então, existe um efeito cumulativo de fatores de risco para câncer. E muitas vezes sedentário obesidade, também, né? Sedentarismo, aí vem a bebida. Eles costumam falar que é o casamento do cão, o casamento do diabo. Que se o cigarro fosse um homem e pudesse escolher, escolheria a bebida como sua mulher. Porque é um casamento que só traz frutos ruins. E a gente vê que existe a carga tabágica, existe a carga também da ingesta alcoólica, e aí vem fatores de risco. A gente sabe que, ao contrário do que a maioria da população leiga ainda acha, que o câncer é muito hereditário. Na realidade, menos de 10%, mais perto de 6% até do que 10% dos casos de câncer, ele tem um fator da hereditariedade. É muito mais relacionado aos hábitos e estilos de vida. Então, cada vez mais falar sobre cigarro, sobre tabagismo, ele está em voga. Ele nunca vai sair de voga. E a gente atuar numa parcela grande das causas evitáveis, porque isso que a gente, quando você estende aí a câncer de mama, hoje, por exemplo, a obesidade está ligada a 13 tipos de câncer diferentes e muitas vezes tratar a obesidade passa por mudar hábitos. E muitas vezes o cigarro está no meio desses hábitos também. É mais barato e muito mais efetivo, né, André? Sem dúvida. E se a gente pode dar um choque de realidade assim no nosso telespectador? O que vocês escutam de depoimentos dos pacientes? Eu vejo aqui que tem doutor Heraldo ainda é o caminho antes de chegar lá, e se chegou em doutor Célin, meu Deus. Doutor Célin já é... vai e volta. Mas ele vai e volta. Vai, biopsia, volta. Há muito arrependimento dessa Sim. via percorrida desse Sim. caminho. Se eu pudesse. pudesse. Se eu pudesse. Uma outra coisa que eu estava me lembrando aqui é que o cigarro pode, inclusive, atrapalhar o tratamento do câncer. E muito. Por quê? A gente, enquanto outros cânceres, a gente avalia somente a extensão da doença. No câncer de pulmão, a gente tem que avaliar a capacidade respiratória para ver se quando ele vai para a cirurgia, o que fica de pulmão garante ele vivo. A gente tem paciente médica, claro que sem citar nomes, paciente médica que teria indicação de cirurgia e que foi contraindicada a cirurgia, que seria o gold standard, é o melhor tratamento, porque ela não tinha capacidade respiratória. Para aguentar a cirurgia. Estrutural. Exatamente. E a gente teve que buscar uma via alternativa. O que ia ficar de pulmão não garantia a vida dela mais. Pelo cigarro, não o câncer. O cigarro comprometeu o tratamento do câncer. Não tinha pulmão suficiente. Isso. Ela tinha uma capacidade de respirar tão precarizada que mesmo tirando um pedacinho era insuficiente. Então essa paciente que tinha um câncer pequeno, se tivesse uma capacidade respiratória melhor, porque o câncer de pulmão é curativo quando passa a cirurgia. Ela deixou de ir para a cirurgia, foi para a radioquímio. Exato. E aí vou fazer até um contraponto para a gente relembrar uma história bonita que a gente vivenciou aqui na Unimed, que foi um diagnóstico ultra precoce, né, que a gente conseguiu fazer com a inteligência artificial. Eu acho que Célin vivenciou isso muito de perto, né? Porque... É lindo, caso lindo. Eu acho que a Unimed foi muito feliz quando foi pioneira, né? E aí naquela época do Covid, que todos nós participamos ativamente aí nessa briga aí. Eu como paciente, vocês como cuidadores, né? Cada um no seu setor. Mas foi lindo porque a gente tinha uma infinidade de pacientes que diariamente faziam raio-x, tomografias, não somente raio-x nos pronto-socorros, 24 horas, tendas e serviços só se estendendo aí. Isso. E a Unimed era
um vulcão de atendimento. Então, ia se estendendo até no estacionamento, se criou tendas de atendimento, estrutura de atendimento. E o paciente, a grande parte deles eram submetidos, pelo menos não à ausculta, e muitas das vezes a um raio-x, porque a gente tinha de ver algum padrão além da ausculta, não era, André? E aí tinha um teste, mas era uma forma de triagem, inclusive, dos pacientes com maior ou menor comprometimento, um raio-x. Então foram milhares e milhares de raio-x foram feitos dos pacientes e que ficavam num sistema de nuvem, que a gente fala assim do ponto de vista de informática, que já não tinha mais uma validade para o paciente que já tinha passado lá. Então, acho que quase 2 anos depois do Covid, da época principal do Covid, do boom do Covid, foi utilizada uma inteligência artificial pela Unimed de forma pioneira no Brasil inteiro, pegando esses raios-x que não tinham utilidade naquele momento, mas fazendo um rastreio daquele raio-x. A gente programou a inteligência artificial para ela fazer um rastreio acima de 80% de chance de detectar algum nódulo ou algo parecido com nódulo. E a gente ia triando, ia chamando o paciente. E aí, logo depois do primeiro mês do programa Pulmão, do qual nós fazemos parte, o Heraldo também faz parte desse programa como referência em pneumologia. E aí foi ligado para a casa da paciente e falava, a senhora foi convidada pela Unimed para ser acolhida aqui pelo Dr. Célio, que faz parte do programa. Mas olha, eu não estou sentindo nada, eu estou assistindo televisão. Isso não é pegadinha, não. Exatamente. Aí foi achado até, acho que o nosso principal concorrente de captação era pensamento que poderia ser um trote. Como é que um plano de saúde ia se preocupar com você? Com a saúde. Sem você buscar, né? E aí, quando a paciente foi detectado um nódulo menor do que 2 centímetros, então um nódulo inicial, localizado, e a paciente foi passível de um tratamento curativo, como o Heraldo falou, cirúrgico. Muito, muito mais barato, muito, muito menos agressivo para a paciente do que uma quimio, uma rádio, e com a chance real de levar a paciente à cura. Então isso foi fantástico, todo mundo ficou emocionado. E o que a gente desenvolve dessa história é que, se ela não tivesse sido detectada precocemente, lá no futuro, daqui a quantos anos provavelmente, né, ela seria acometida de um câncer maligno. Metastático. Ela já tinha um câncer maligno. Já tinha um câncer. Porque é o seguinte, é um câncer que cresce silencioso. Sim. O paciente, quando vem apresentar sintomas do câncer de pulmão, normalmente ele está com câncer grande. É verdade. Então esse é o X da questão. E isso não é só com pulmão, não. Pâncreas, estômagos, assim. Então, assim, essa questão do rastreio é importante. A ATS e a sociedade, esqueci, inclusive hoje recomendam para pacientes de alto risco a chamada tomografia de baixa dose anual. Que é importante. Pegou nódulozinho, puf. A questão aqui no Brasil, e até do ponto de vista de validação científica, existe ainda uma interrogação em relação a um peso científico de um raio-x. Então, é claro que a tomografia de baixa dose, ela, tecnicamente falando, ela tem uma acuidade muito maior, muito mais dados. Mas veja, a gente não chamou os pacientes para fazer. A gente pegou dados que já existiam, não tinham uma prestatividade para algo. Então, a gente, diante daquele banco de dados que já existiam, a gente fez uma peneira e foi capaz de estender a mão do ponto de vista de unidade cuidadora para ofertar um tratamento curativo para uma paciente. Então, isso é inédito, não existia no Brasil e a Unimed Caruaru virou case a nível nacional. A nível nacional, a gente inclusive ganhou um prêmio com isso, prêmio de jornalismo, isso, né? Também. Com esse case, com essa história. Por isso que até citei Maria Braz, porque ela já está famosíssima, né? Destaque nacional, por ter também dito o seu sim. Por ter também atendido à ligação da Unimed e ter se submetido. Ter parado de assistir televisão e ter vindo se cuidar. Aí se cuidar, porque é uma das coisas que a gente tem pontuado aqui desde o início do nosso Unimedcast deste episódio foi você tem que se cuidar. Então, você não pode começar. O primeiro cigarro já é o que pode te matar, já é o que pode acometer uma doença em você. Então, desde o começo, a gente fala, se cuide. Se você recebe um chamado para venha investigar, não brinquem com essa sorte, com essa bênção que você teve de ser diagnosticado antes, né? De ser chamado antes, a olhar para você, né? André, é interessante que esse caso, ele serviu de estímulo para desenvolver outros programas, né? Em saúde preventiva, principalmente, né? Isso. A gente tem
essa vertente já há alguns anos, e o nosso primeiro programa foi um programa de câncer de mama, e depois próstata, colo retal. Sangue oculto, mamografia, né? Isso. E é até interessante que a gente traga isso à tona, para que as pessoas, os nossos clientes, não se surpreendam se eles forem chamados para fazer exames preventivos, porque a preocupação da Unimed no não adoecimento, né? No processo de saúde mesmo, é aí que a gente quer atuar para não tratar doença e cuidar e prevenir as doenças. Esse é o foco do cuidado da Unimed. E os programas como esse, no câncer de mama também tem uma inteligência artificial fazendo aí busca de mamografia. BIRADS 3 para cima, né? Então a gente tem aí um cenário muito favorável, utilizando a tecnologia a favor da saúde das pessoas. Isso tendo uma linha de cuidado, né? Eu acho que a gente, dentro do sistema público de saúde, existem essas linhas de cuidado para prevenção e cessação do tabagismo. Vocês conhecem alguma ação interessante que a gente também possa divulgar? Né? Infelizmente, basicamente só em centros de ensino e pesquisa, no INCA, no HC de Recife. Grandes referências nacionais. O Otávio, que é a referência de pneumo, não tem programa de tabagismo. O Oswaldo está tentando montar, o Unifesp e o HCD Porto Alegre tem. Mas esses pilotos estão mostrando aquela questão dos grupos de autoajuda. Então, esses pilotos mostraram que os grupos de autoajuda podem ser facilmente instalados, eles têm um custo muito baixo, né? Você tendo um ambiente para que faça uma reunião, talvez um mediador, um psicólogo, que consiga fazer a terapia nesse grupo e a troca de experiência, aquele mesmo padrão que foi que já é internacionalmente utilizado no grupo dos Alcoólicos Anônimos. Perfeito. E eu acho que fica até uma dica para uma tarefa de casa nossa de também provocar o nosso setor de medicina preventiva, de repente, para trazer aí mais uma frente de batalha de rastreio aí, né? Prevenir doenças, né? Em relação aos usuários, já usuários Unimed e familiares, como é que a gente faz para rastrear quem é tabagista, tanto passivo como ativo, e de acordo com isso tentar classificar em carga tabágica, talvez até captar logo para essa equipe multidisciplinar, e daí a gente filtra, por exemplo, para uma tomografia de baixa intensidade, que é algo que não é caro, principalmente feito em serviço próprio, e que é capaz de rastrear em nível precoce. E principalmente, se você tem um diagnóstico precoce, todo aquele investimento já se pagou, né? Porque com certeza. Você chegou primeiro antes, porque a vida não tem custo, né? Não tem só diagnóstico precoce. Não tem preço, tem custo, mas não tem preço. Mas não só o diagnóstico precoce. Você tem a prevenção. Eu posso fazer com que aquele paciente que iria ter um AVC não tenha, sim, e iria ficar acamado, dependente dos outros, infarto. Tá certo? O paciente que tinha um DPOC periférica, né? Que ele vire um modelo para a família. Sim. Se você cuida do pai, do avô, ele é um exemplo vivo para os filhos, para os netos, né? Até porque ele vai ser um exemplo do cuidado que o operador, o plano de saúde vai ter. É uma forma de diferenciar no mercado, né? Isso. E é isso que a gente tem buscado, para que nós estejamos nos antecipando as doenças, né? Esse é um mantra que a gente tem repetido exaustivamente. E se a gente conseguiu assim entrar na mente do fumante que nos acompanha neste momento e ele diz, rapaz, eu não quero chegar lá em Dr. Celim mais não, deixa eu ir logo ali em Dr. Heraldo. Qual seria o passo para descobrir que eu convivo nesse ambiente de pessoas fumantes ou sou o fumante em questão? Eu procuro em que momento, é agora, mas só fumar 1 ano, a 2. Existe um tempo certo para procurar o cuidado com a saúde? O tempo certo é hoje. É agora, me amo agora. Liguem agora. Né? Mas já que não foi ontem, que seja já que não hoje. Foi, já que começou. Tá certo. Vários profissionais podem ajudar. Pneumos, muitos dos cardiologistas estão também habilitados a ajudar o paciente a fumar, porque lembra que eu disse que o efeito cardiovascular parar de fumar também é muito, né? Ajudar a parar de fumar. Então, assim, porque tem essa interação. Então, outra coisa que a gente sempre observa é que aquele paciente que vem sozinho, esse tem mais êxito.
Aquele às vezes vem a esposa, a filha. Ele não veio, foi trazido. Foi né? trazido. A gente tem uma taxa Ele tá de só sucesso enganando ali, né? Ele já tá muito assim, ó, baixo. doutor. É Tá porque bom, tem doutor. sempre a relação na decisão. Eu quero parar. É o principal. É o principal. Que Lembro, nem inclusive, conta. que isso foi slogan de uma campanha. Tinha até um site, www Eu Quero Parar, né, para Eu lembro. estimular E hoje a se faz muita analogia em relação a bons hábitos de vida, parar de fumar, a prática de atividade física. Então, as empresas, assim como a Unimed, têm feito sim promoção de saúde, sejam em atividades que vai até a empresa ou numa área ao ar livre, como a promoção de corridas, caminhadas, para mostrar que é uma troca. Esse mude um hábito é algo que não é para hoje, é para o resto da vida. O INCA, de onde você é oriundo, faz um trabalho muito bonito. De caminhada, de corrida. Exatamente. Mas esse é o intuito. Quando você vai pulverizando essas ações, sejam menores, localizadas ou grandes ações, como uma corrida ou os eventos do Mude um Hábito, é para ir espalhando essa semente, né? A semente do cuidado, da prevenção, porque a gente tem uma curva aí que projeta doenças no cumulativo, uma carga de doença muito grande, né? E se a gente não conseguir atuar nisso, seja o setor público, seja o setor privado, essa conta não vai fechar, talvez em médio prazo. Os custos... Heraldo tem uma analogia boa com relação à casa, né, Heraldo? Eu posso ter colocado também essa questão. Os custos tanto da EMA como do FDA têm mostrado o custo crescente e de forma em progressão geométrica com as doenças tabaco relacionadas. Fora custos outros que eles não conseguem medir, que seriam custos previdenciários. Sim. Custos de absenteísmo ao trabalho. E que isso impacta toda a sociedade. O cara está com câncer de pulmão, ele vai se aposentar aos 45 anos. Uma outra coisa que eu uso muito para fazer essa questão da casa, eu pego o paciente, pego uma planilhazinha de Excel. Eu vejo o paciente, quanto ele fuma por dia. Quanto é o preço desse cigarro que o senhor compra? Aí eu faço o custo mês. Aí eu pego esse custo mês e vou montar numa caderneta de poupança. Sim. O rendimento lá embaixo, mas só para ele ter o exercício. Só que aí eu faço o sistema seguinte, eu faço um juro composto e todo mês eu deposito aquele dinheiro. Aqui também se fala de economia. Presta atenção. Então você pega aquele dinheiro, vamos dizer que esse mês eu gastei R$100 de cigarro. Aí esse dinheiro, mês que vem, tem 101, porque rendeu 1% de juros. E eu deposito mais R$100, já passou para 201. No mês que vem é 201 mais 1% mais R$100. Isso na planilha de Excel, tu puxa assim, é só arrastar o mouse. Dá muito dinheiro no juro composto. É verdade. Como se joga, se queima. Dá fácil assim, o dinheiro, brincando, 400, saúde, 500 tudo, mil reais né? de brincadeira. E aí as pessoas falam, eu vivi, trabalhei, tanto não tive a casa própria. Talvez ele queimou a casa própria dele e para os filhos e para a prole dele fumando. Então, ter um hábito é mais do que ter uma vida longínqua. É ter uma vida longínqua com qualidade. E também com posses. A gente tem que falar sempre, a gente fala muito na medicina em farmacoeconomia, Sim. mas a gente tem que pensar também que se cuidar é poupar para você gastar tempo e também dinheiro com qualidade de vida logo de quem você ama. É isso que faz o diferencial. Isso. E atividades com qualidade de vida, com bem-estar da família, muitas vezes, à medida que o indivíduo para de fumar, ele é bem mais acolhido pela família. Então, tem toda uma série de benefícios. É celebrado, né? Quando para, é é uma vitória. celebradíssimo. Esse né? caso que a gente fez, a gente até comparou em termos de farmacoeconomia. Esse caso que a gente falou da dona Maria Braz, farmacoeconomia, se ela tivesse descoberto lá na frente. Sim. E quanto se gastaria com aquele perfil? E fizemos até um estudo de biologia molecular, com marcadores com mutações, para realmente ter um estudo comparatório real. Então, assim, se economiza, claro que pode ter custos, mas o valor de uma vida é incalculável. Sem dúvida. Né? Mas a economia real para o sistema de saúde, às vezes passa de R$500 mil em um paciente. E pense, se ela fosse metastática, ou que o outro fosse metastático, a gente não fala em cura, fala em controle. Em algum momento ela faleceria pela doença, ou seja, é uma vida a menos, é um CPF a menos, é um amor a menos,
E é um contribuinte também para o sistema Unimed a menos. Então, se a gente faz diferente em prevenção e foca em prevenção e detecção precoce, a gente vai ter uma vida a mais, vai ter um amor a mais na vida de muitas pessoas, vai ter um contribuinte a mais, vai ter um cidadão feliz e satisfeito. Então, isso não tem preço. Pode ter custo. Agora, uma coisa que não sai da vida do fumante é o carimbo que você vai ter que dizer sempre a toda consulta médica, né? Eu fumava, eu não fumava, porque tudo que pode acometer depois pode estar relacionado àquele tabagismo lá da sua adolescência, da sua juventude. Como é que isso se dá? Mais ou menos. Como? É muito comum você pegar assim, fuma? Não. Aí se você não perguntar, já fumou? Fica nisso. Então, o modo como você aborda também na consulta faz com que você tenha um tipo de informação ou outro. Isso é importante. Fuma? Não. Mas já fumou? Por quanto tempo? Aí você Qual é o bem de começa. cigarros? Quando você parou? Né? Isso sempre vai impactar em alguma doença lá no futuro. Ele vai ser, o tabagismo vai ter alguma incidência. Mas aí a gente vai colocar o seguinte. A gente está meio que generalizando. Aí a pessoa me diz, ó, eu fumei só 10 anos, entre os 20 e os 30 anos. Beleza. Essa carga tabágica também vai ser contabilizada. Aí a gente vai fazer o contínuo. É possível limpar isso do nosso organismo? Lembra que eu falei que no começo que existem riscos que vão ser normalizados. Risco zero não existe em vida. Viver é perigoso. Mas a gente vai trabalhando riscos e comparando o risco do fumante e o risco do não fumante. Selen falou aqui que 85, 86% dos cânceres de pulmão são em fumantes. Mas tem ali o 14% que é do não fumante. Imagine, se após 20 anos de cessação do tabagismo eu igualo o risco do não fumante, entrei agora no grupo dos 14. Não estou mais nos 86%. Quando a gente coloca esses 86% do fumante, aí a gente está englobando o ativo e o passivo, e os 14%. Não, isso especificamente foi só com ativo. Ativo. Isso foi essa informação. Então, o fumante passivo está no meio dos 14%. A princípio, sim. Mostrando aí a força que esse mal tem, né? E aí, nos não fumantes que têm câncer, por exemplo, existe aí dentro dessa fração, existe uma incidência maior, dentre os até 10% dos pacientes que têm uma alteração genética que predispõe. Sim. Aí existe um perfil. É como se a gente desenhasse. Mulher, jovem, não fumante, tem uma tendência, e que tem câncer de pulmão, tem uma tendência de fazer parte desse grupo que tem mutação genética. Não quer dizer que dentre os fumantes não tenham pessoas com mutação genética que predisponham. Mas imagine, se você já fizer parte do grupo que tem mutação genética, você já tem uma predisposição e você ainda vai acionar o gatilho do cigarro. Seria aí o conceito da epigenética, ou seja, aquele gene você ativou porque fumou? É um start. Isso é real em vários outros tipos de câncer também. Você pode ter uma predisposição, uma epigenética. Agora, a gente sabe que não é a maior parte que tem essa predisposição em termos de hereditariedade. Então, mesmo não fumante, você tem uma chance de desenvolver. Mas se você tiver uma predisposição, com certeza, certamente, de acordo com a maior carga tabágica por mais tempo, realmente você vira um grande candidato a ter câncer, entre eles o câncer de pulmão, cabeça e pescoço, mama, próstata, dentre tantos outros. Vou sair um pouquinho da nossa zona de conforto, do pulmão e do câncer, para a gente permear aí os outros males do tabagismo, como, por exemplo, o trato digestivo, que vocês veem no dia a dia, que seria, digamos, a pior contribuição do cigarro para as doenças do trato digestivo. Os pacientes têm muito mais gastrite, úlcera e doença do refluxo gastroesofágico. Isso também traz impacto na qualidade de vida. Sim. Né? O paciente do refluxo ele também tem uma série de outras limitações e às vezes faz sinusite, faz bronquite de repetição. Até fibrose induzida pelo refluxo. Lá na emergência. Exatamente. E é algo que impacta na qualidade de vida, né? E a gente vê, puxando também para o câncer, que nos cânceres coloretais ou até gastrointestinal, existe uma grande interrogação que tem tornado esse assunto bem em voga,
que é cada vez mais jovens as pessoas estão desenvolvendo doenças, tanto do ponto de vista de alterações de absorção, e aí tem as colites, as gastrites e as colites funcionais, como do ponto de vista de câncer mesmo, do trato gastrointestinal, que tem levado aí mudanças e atualização do ponto de vista de prevenção e de rastreio. Então a gente tem aí a colonoscopia, a gente faz do ponto de vista de saúde pública, tentar separar ou rastrear, num primeiro momento um pente fino com sangue oculto nas fezes, mas o que é mais recomendado é a colonoscopia, que baixou a idade para a partir dos 45 anos, mesmo se a pessoa não tem nenhum sintoma, nunca teve um sintoma, ou 10 anos a menos do parente, se fizer parte dessa área genealógica aí, de hereditariedade, 10 anos a menos do parente, da data do diagnóstico dele, o que for primeiro. Se o seu pai teve câncer de colo retal com 50 anos, a sua idade de fazer a primeira colonoscopia é com 40 anos. Então, o que a gente vê, André, é realmente, desde as gastrites até as colites, então, alterações absortivas, inflamatórias, o pessoal hoje fala muito de doenças inflamatórias, o cigarro, o tabagismo, ele é pró-inflamatória. E aí vem uma cadeia é rodar o relógio ao contrário. Você tem que rodar sempre em pró, mas não contra. E quem fuma desde a primeira tragada até a última, ele está piorando as cadeias pró-inflamatórias. E voltando aí para o coração também, que é algo que está extremamente ligado às doenças cardiovasculares, né? As coronariopatias estão muito ligadas também ao tabagismo, não é, Robson? Sim. O tabagista morre muito mais de infarto do que o não tabagista. Porque as pessoas só acham que é o pulmão, né? Mas as substâncias que são inaladas, o pulmão é uma grande área de absorção. Isso. E a partir da absorção, elas começam a dar doença sistêmica. Né? Aumenta a doença vascular, aumenta a inflamação do vaso, começa a ter formação de placa. Um dia essa placa se rompe, agrega a plaqueta, pronto. E se a pessoa for diabética ou com outras comorbidades que já tem outras coisinhas alterações vasculares. Eu asmática, graças a Deus não fumo, mas imagina a situação. Tabagista diabético. Terrível, uma combinação. É um barril de pólvora lá quase, do inimigo, né? mesmo. É o paciente diabético que fuma. O coração dele acho que já pede baixa na carteira relógio logo cedo. Vocês têm casos de observação dos não fumantes que chegam com diversos problemas que eram por causa dos seus ladeados, parentes, dessas convivências assim também? Normalmente ele tem uma doença, pelo menos, respiratória menor, tá certo? Agora, a gente também tem outras questões que são as queimas de biomassa. Então, há exposições a outras fumaças. Então o cara profissionais. O cara usa fogão a lenha, o cara trabalha profissionalmente em restaurantes e churrascarias, se expondo à fumaça aquela do carvão. combustão ali. Queimas de carvão no interior, aí o pessoal ainda faz muito queima de forno de carvão. A coivara, que eles queimam, capinam o mato, queimam para preparar a terra para um novo plantio. Pessoas que trabalham em fazendo carvão. Tem um que queima o carvão e tem um que faz o carvão. A carvoaria mesmo. Pessoas que são forneiro de olaria. Então, e esses pacientes também têm uma exposição a essa queima de biomassa que também funciona como a fumaça do cigarro. E nós temos um grande público não aqui tem no nosso Alto do Moura, por exemplo. Mas tem outros elementos. Né? Porque a nicotina é quem dá a dependência, mas o poder adoecedor da nicotina chega a ser desprezível. Agora, você fuma querendo se abastecer de nicotina, pelo vício, mas vem o resto. E você morre pela fumaça. Tá certo? Deus. E pode ter sobreposição. Aqui, né, o cara trabalha tocando fogo na zona da mata, na queima da cana, e fuma também. Sim. É feito aditivo maléfico aí. Além de queda coice, né, como se diz no ditado popular. Isso, infelizmente, a gente, nessa conversa aqui, a ideia é levar conhecimento, né? Conhecer para que as pessoas possam mudar o seu hábito de vida
E esse é o intuito que a gente tem aqui no Unimedcast, de agregar conhecimento à vida das pessoas, para mudar realmente comportamentos. E eu acho que isso é uma das funções nossas enquanto profissionais de saúde ou profissional do jornalismo, trazer a informação com a qualidade que vocês trouxeram aqui. Mas eu queria deixá-los bem à vontade para que a gente, nesses minutos finais, abordasse aí temas que vocês acham são relevantes, que a gente não tenha conversado aqui nesses minutos. Eu acho que a informação de qualidade, sem sombra de dúvida, é capaz de salvar vidas, até porque falta dela é capaz de ceifar muitas delas. Sim. Quando a gente fala que um pai, infelizmente, assim ensina o filho a fumar desde cedo, quer dizer, faltou informação de qualidade ao pai. Porque muitas vezes não falta amor, falta informação de qualidade. E aí, pensando também que o cuidado é responsabilidade de nós, cuidadores, como os médicos, como disseminadores de informação de qualidade, mas também é importante que os meios públicos também e parcerias públicos-privadas abracem essa causa, porque é um problema que adoece a sociedade como um todo. Concordo. Então, o que a gente vê como saída é que as empresas enxergam nos seus cuidadores como exemplos, como case. Então, promova essa saúde, detectem entre os seus parceiros, colaboradores, quem tem esse mau hábito, que é um vício, é uma dependência química, e busque ofertar esses cuidados para eles, bem como que isso se estenda do ponto de vista de benefício para a sociedade. Busque parceria público-privada, extremamente importante que os prefeitos, os vereadores, governadores, até a nível nacional. Nós temos o Instituto Nacional do Câncer, que matricia, que é o INCA, de onde nós tivemos a nossa formação. Ele está lá no Rio de Janeiro, mas ele é a mãe, ele é o guarda-chuva de todas as outras instituições que se propõem a promover a prevenção. Norteia, né, muitas vezes as condutas. Então, a gente enxerga Caruaru como um poço em potencial. A gente enxerga a Unimed como case em muitas das áreas, mas a gente também pode ser case no melhor cuidar em prevenção dessa área, como o André falou. Eu acho que a hora é agora, da gente abraçar e fazer parceria público-privada, chamar a prefeitura, chamar o Estado, chamar o poder público federal. As entidades para... Nós queremos começar em Caruaru. E daqui a gente doa esse case para quem quiser replicar. Eu acho que está na hora, é uma boa hora. A Unimed hoje tem uma estrutura muito boa, como serviço próprio, né, André? Isso. E eu acho que está na hora de a gente ser case também na prevenção e na cessação do tabagismo. Eu deixo aí o desafio para o nosso setor de medicina preventiva já arregaçar as mangas e começar a projetar. E a gente vai estar junto lá, quebrando cabeça e dando a mão à palmatória para que as coisas aconteçam. É isso aí. Heraldo, traga a sua contribuição. Vamos lá. Eu quero falar individualmente. Célia falou no coletivo, eu vou falar no individual. Eu quero falar a cada um que está ouvindo e que é fumante. A informação está aí. Eu acho que todo mundo hoje sabe os males do cigarro. Tome sua decisão. Silenciosamente. Não precisa nem anunciar. Procure ajuda. Procure a mim, procure a Brenda, que também trabalha com essa parte. E tem vários outros. Venha silenciosamente e procure ajuda. E a gente está pronto para lhe ajudar. Perfeito. Isso é fundamental. Às vezes a gente só quer isso, né? Ouvir um... E às vezes o encorajador, né? Ele está ali do seu lado e você ainda não percebeu que pode fazer uso daquele apoio, né? Um fato seja um importante, filho, a esposa, né? Que essa frase do Dr. Heraldo traz muita reflexão, é que muitas vezes a pessoa tomou a decisão, aí compartilhou para quem está do lado, e a outra pessoa diz, tu não vai conseguir nada, se aquieta aí, tu vai perder teu tempo e vai gastar o tempo do médico. Porque às vezes essa coisa de tomar a decisão, né? Silenciosamente. Porque se tiver um empecilho, não ser criticado, não sofrer uma discriminação. E fracassou no primeiro momento, você não vai ser julgado, né? Isso. E a gente já contou aqui, né, que pode cair 1000 vezes e levantar 1001, né? É isso aí. E criar um hábito. A gente tinha até uma conta, eu pelo menos tinha essa conta até poucos dias atrás, quando eu vi um outro dado. A gente dizia que levava 3 semanas, 21 dias, esse número mágico aí, para você criar um hábito. Dizer ao cérebro que aquele hábito
precisa ser repetido. Mas esse tempo alongou um pouquinho agora para entre 54 e 60 dias. Mas, de fato, ele tem um dia, que é o dia 1, o dia onde você toma a decisão. E é nesse aspecto que a gente precisa encorajar as pessoas que tomem a sua decisão. Acho que você foi muito feliz no seu chamado. Tome a decisão internamente, comece sem alarde e já entregue a quem pode lhe desencorajar, como você citou, já um resultado que mostra que você está fazendo, né? Eu acho que isso garante ali um apoio muito maior e uma solidariedade que vai levar adiante essa mudança, que vai ser tão benéfica para todo mundo naquele convívio, naquela sociedade. Perfeito. Eu tenho até o caso de um colega meu de trabalho que ele fumava muito. E ele voltou das férias celebrando que tinha parado de fumar e, de fato, ele já tinha passado todas as férias fumando. E aí aquela curiosidade, né? Mas por que você parou? Ele disse que não estava conseguindo acompanhar o pique do filho para jogar uma bola, para ser um pai, né? De verdade. Gatilho positivo. Um gatilho. Então, pensar que não poderia jogar com o mesmo pique do filho a bola, despertou nele, opa, então eu preciso ser um pai completo. Encontre seu propósito de vida. Encontre seu propósito. E aí, qual será o seu que está aí do outro lado, né? Bom, eu sei que o propósito da Unimed é cuidar de você, e isso que a gente está aqui fazendo hoje. Eu já aproveito para agradecer a Jailma por estar aqui dividindo a bancada e aos nossos convidados, Celen e Heraldo, por ter proporcionado esse papo tão enriquecedor. Eu espero que você que está aí nos assistindo possa usar essa informação para levar conhecimento às pessoas, ajudar aquele, se você não é fumante, ajude aquele que você conhece, que tem o desejo de parar de fumar, com informação para que ele se sinta cada vez mais encorajado. Então, realmente eu quero aproveitar esse momento e reforçar o meu agradecimento pela participação de vocês e a minha amiga Jailma também, que está aqui dividindo a bancada sempre conosco. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição aí da Unimed, dos unimedianos e tanto dos colaboradores como também dos usuários. Então tem cada um de nós um exemplo médico de estender a mão para quem precisa, seja com informação, seja com atendimento aí em nossos consultórios, em toda a estrutura da Unimed. É isso, levar informação e estender a mão. Estamos juntos. Muito obrigada mais uma vez. É sempre uma honra estar aqui aprendendo com vocês. Obrigada, doutor André, por mais um programa juntos. E você que está aí do outro lado, a gente sempre diz, maratone. Tem muitos vídeos do Unimedcast para você aprender, tanto sobre a estrutura da Unimed, mas também para você aprender a se cuidar. Esse é o nosso maior objetivo. Um abraço, até o próximo Unimedcast. Até mais. Um beijo no coração.